Todo dia você abre o seu YouTube, abre uma página de notícias e vê que o futuro é incerto e de que talvez podemos enfrentar problemas sérios lá na frente. Talvez uma tempestade solar pode derrubar a internet, uma crise econômica pode acabar com o poder do dinheiro na sociedade, o caos está vindo. Seja isso verdade ou não, como você pode desenvolver habilidades para sobreviver a situações de emergência? Hoje você tem sorte, mas e se amanhã você não tiver? Você vai precisar ter algumas ferramentas na sua maleta. Então, quais são as 7 habilidades essenciais que você precisa ter para sobreviver ao colapso? Se você é um sobrevivencialista, a gente sabe que construir faz parte da sua vida e ter ferramentas certas para cada trabalho é uma mão na roda durante os projetos. Pensando em facilitar para você montar a sua oficina em casa, o SV montou uma parceria com a Palácio das Ferramentas, uma loja com 30 anos de experiência e que oferece praticamente tudo o que você precisa para garantir que você tenha em mãos toda a ferramenta e acessório possível. Com um site novo e muitas marcas de opções, você pode encontrar equipamentos de marcenaria, serralheria, elétrica e construções em geral sem dificuldade nenhuma. A Palácio das Ferramentas está entre uma das maiores lojas do ramo no Brasil e por isso conta com um atendimento diferenciado e também com preços muito convidativos para você que está começando a sua oficina ou quer aprimorar a sua capacidade de trabalho. Se a Palácio das Ferramentas apoia o sobrevivencialismo há 2 anos, é porque nós confiamos no trabalho deles e também porque eles entendem a necessidade que todo sobrevivencialista consiga construir e inventar projetos. Então, conheça mais sobre a Palácio das Ferramentas no link na descrição. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bom estar aqui com você hoje para conversarmos de forma bastante simples sobre 7 habilidades essenciais para que você dê conta quando as coisas saírem dos trilhos. Obviamente, nada na vida é tão simples e entenda que hoje eu estou fazendo um resumo. Se você gostar do que você ouvir aqui, você vai ter que se aprofundar. Lembre-se que o tio Júlio aqui não é um professor que vai tomar horas para explicar tudo para você. É você quem tem que ativamente procurar por conhecimento, uma vez que a gente deu aquela coceirinha inicial. Bom, comecemos pelo começo. Vamos começar pela nossa habilidade número 1, a capacidade de se defender de verdade. E quando eu digo de verdade, nós temos que colocar em negrito aqui. Tem muito cara, especialmente muitos homens, que supostamente acham-se capazes de trocar socos e operar equipamentos de letalidade alta, supostamente de uma maneira eficiente. Ou seja, eles acham que eles são Rambo, falando de forma mais simples. Mas na verdade não são. É muito comum você observar pessoas que muitas vezes se descontrolam, entram em uma briga e quando estão em uma briga, apanham feio. Por quê? Porque não possuem habilidades nenhuma de combate. Por isso, uma das primeiras alternativas que você tem que focar para ficar mais protegido é aprender a se defender. Em uma situação de crise, infelizmente, quem não tiver o que precisa para sobreviver vai tentar em algum momento tomar do outro o que tem. Não é à toa que ao longo da história, a primeira coisa que acontece quando recursos falham, a política falha, a economia falha é o quê? A violência sobe. E se a violência sobe, você pode ser uma vítima. Por isso, é extremamente importante você aprender noções de combate básico e, principalmente, o uso de armas de fogo. Eu entendo que você talvez diga assim, mas Júlio, arma de fogo é um negócio muito específico. Meu amigo, se o bandido tem um revólver na mão, você não vai trocar soco com ele. Então, você precisa entender que vivemos em uma realidade onde quem causa violência geralmente está armado com uma arma de fogo. Por isso, você precisa entender o equipamento, precisa utilizar o equipamento com maestria para garantir que você possa estar mais preparado. Para se tornar um verdadeiro guerreiro, você tem que trabalhar muito. São muitos treinos diferentes, você tem que cuidar do seu corpo para que você esteja em condições físicas de reagir com, obviamente, força mínima para conseguir derrubar um oponente. Você precisa ir treinar com frequência na modalidade de defesa que você escolher. Enfim, é um caminho que você tem que internalizar como parte da sua vida. Especialmente você, homem. Homem aí, você que está me assistindo, você tem que ser um guerreiro, meu amigo. Se você não for um guerreiro, quem é que protege as pessoas que você ama? Então, essa é a primeira situação. E lembre-se, tem um bônus aqui. Quando você aprende a se defender, você consegue também entender quando você não precisa combater. A grande beleza da história de armas de fogo, de defesa pessoal, de artes marciais, é que quanto mais você entende o seu potencial lesivo, a sua capacidade de matar, mais criterioso você fica. E aí você não vai perder à toa a tua paciência numa briga de trânsito, você não vai se expor a brigas aleatórias, porque você sabe que se você entrar naquilo ali, vai dar ruim. Então, quando você conhece de defesa, você aprende também como evitar o combate.
Segundo ponto, veja, se você está em um cenário de crise, onde a infraestrutura básica não está funcionando, onde você não tem acesso a um médico, a um hospital e, infelizmente, pode ser vítima de uma situação de violência, é evidente que você pode se machucar. Machucados podem ser facilmente tratados nos dias atuais, mas em uma situação onde você não tem uma infraestrutura básica, você pode morrer muito facilmente. Antes da medicina moderna, meu amigo, as pessoas morriam por bobeira. E voltará a ser assim se de fato passarmos por um cenário extremo. Isso significa que uma vez que você aprendeu a se defender, a próxima etapa é você aprender a resgatar. Sim, você vai aprender a tratar ferimentos, imobilizar pessoas que se machucaram, tirar pessoas de zona que estão perigosas e elas se machucaram. Você precisa conhecer primeiros socorros. É inadmissível a quantidade de pessoas que morrem hoje porque o pai, o filho, a mãe não sabia o básico de atendimento pré-hospitalar. Já parou para pensar quantas mortes poderiam ter sido evitadas nos tempos atuais se as pessoas soubessem manobras simples, como um RCP, como uma manobra de desengasgo? Coisas básicas que qualquer pessoa deveria saber, já não sabem nos tempos atuais. Imagine num cenário de crise. Você não pode ser assim, meu amigo. Se você quer ser um sobrevivencialista, você precisa aprender primeiros socorros. Várias cidades por aí têm agrupamentos de bombeiros, onde lá você pode encontrar cursos até mesmo algumas vezes gratuitos. Então, dê uma olhada nesse tipo de ambiente. Se você não encontrar na sua cidade, procure uma formação básica. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser médico, saiba o mínimo. Para de pirar na loucura de fazer sutura, de coisas complexas, atendimentos mais invasivos. Saiba o mínimo. O que fazer para identificar o estado de uma vítima, como estabilizá-la, como retirá-la daquele local, como improvisar um meio de fortuna para quem sabe estabilizar uma pessoa quando você não tem os equipamentos adequados. Isso tudo é parte do processo de aprendizagem para sobreviver a uma crise. Não adianta você ser o cara mais equipado do mundo, mas se você torcer o pé, você ficar parado e não souber o que fazer. Terceiro ponto extremamente importante. Veja, você já aprendeu a se defender. Você aprendeu a resgatar uma pessoa e fazer os primeiros socorros. A próxima etapa é qual? Levar para o hospital e o médico cuidar dela para que ele possa então medicá-la com antibióticos e tudo mais, certo? Só que veja, meu caro, se você está em um cenário de crise, isso não existe. Não existe um hospital, não existe um médico e muito menos existem antibióticos. A grande sacada aqui é que a gente vai ter que ser realista e confrontar uma realidade. Sem a medicina moderna, a taxa de mortalidade sobe até o céu. Mas não significa que você tem que só ficar torcendo para Deus não te levar. O que você pode fazer é olhar para um ambiente como esse, cheio de mato, e entender que aqui atrás de mim existem dezenas, quiçá centenas de plantas que podem ter um uso medicinal alternativo. Sim, se você conhecer o básico do tipo de mato da sua região, você vai aprender a fazer chás para dor de estômago, chás anti-inflamatórios, emplastros para dor, uma série de conhecimentos que estão se perdendo. Veja, eu estou falando isso em tom emergencial, amigo. Daqui 50 anos, a vozinha que sabe andar no mato e fazer uma pomadinha que para de coçar a perna, ela não existe mais e ela não passou esse conhecimento para ninguém. Então, cabe a você resgatar conhecimentos de como produzir medicamentos a partir da natureza. Não é fácil, nunca será tão eficiente quanto uma medicação industrializada, mas faz parte do jogo. Uma vez ferido, se você tem um corte na mão e você conseguiu tratar esse corte, quem sabe até dar alguns pontos nesse corte e mantê-lo, de certa forma, limpo, e aí? O que você vai fazer? Você vai passar alguma coisa nele? Se você vai passar alguma coisa, precisa produzir essa coisa. Essa é a próxima etapa. Ninguém diz para você que seria fácil. Então, esteja ciente de que a sobrevivência é um pilar. Se você falhar em um dos andares, tudo desaba. E esse andar é difícil da gente conseguir sobrepor. Medicina alternativa é um estudo constante, existem algumas literaturas interessantes, aqui no canal tem vários vídeos interessantes onde nós já mostramos um pouco da medicina alternativa e de plantas alternativas para alimentação. Fique à vontade para conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Mas enfim, vamos pro próximo. O nosso quarto ponto é sobrevivência primitiva. Veja, somente com conhecimentos técnicos de primitivismo eu consigo me integrar a essa cena que você está vendo. Veja, eu estou camuflado e você nem mesmo me vê, não é verdade? Pode procurar, vai. Eu dou tempo para você me achar. Claro que você não vai me achar, eu estava fora do quadro. Sobrevivência primitiva é a capacidade de você entrar num ambiente de selva, um ambiente de mato, de cerrado, de deserto, de tundra e saber produzir o básico para estar vivo. Isso não é tão simples quanto parece. O nosso amigo Bear Grylls, ele mostra na TV, mas se você nunca vivenciou estar no meio do mato,
você não tem a menor ideia do que significa a sensação de estar completamente perdido ali dentro. Eu, por diversas vezes, já passei por algumas aventuras nesse sentido e eu adoro esse tipo de adrenalina, mas estar numa situação real não vai ser nem um pouco fácil. Conhecer sobre sobrevivência primitiva vai te dar a capacidade de fazer fogo com facilidade, buscar por abrigo com facilidade, encontrar água, utilizar também de madeiras e plantas para diferentes utilidades. Enfim, é o básico do básico. Veja, não há como ser mais básico do que pegar um ser humano, colocá-lo no mato e dizer viva. Os 7 de habilidades que você precisa para isso vão poder ser utilizados para vários cenários diferentes. Quinto ponto, uma vez que você aprendeu a se defender, a resgatar as pessoas, a cuidar das pessoas com medicações improvisadas, a construir o básico da sobrevivência primitiva, agora entra uma constatação importante. Não dá para viver em um abrigo de detritos o resto da vida. É extremamente importante entender que numa situação de colapso, se a sua pia entupir, se a sua porta travar, se a maçaneta quebrar, se a janela emperrar, você não tem ninguém que vá resolver isso para você. Hoje tem gente que pede para alguém vir instalar uma prateleira em casa. Isso, meus amigos, é um sintoma perigosíssimo. Isso significa que você precisa de habilidades básicas de construção. Quando eu digo construção, entenda tudo. Não é só levantar uma parede, não é só arrumar alguma coisa específica. Você tem que lentamente criar um olhar de construtor, onde você sabe um pouquinho de marcenaria, um pouquinho de serralheria, um pouquinho de várias coisas diferentes, onde você consegue ter uma mente flexível e, obviamente, de maneira bem equipada, você consegue resolver os problemas que podem aparecer no seu caminho. Se o teu carro não ligar, se a sua porta parar de abrir e você tiver que entrar, o que você faz? Existem várias formas diferentes de você enfrentar essa situação. Ser um construtor te dá a capacidade de reconstruir quando tudo foi destruído. Então, essa é uma abordagem já de mais longo prazo. Veja que aqui nós já saímos das habilidades imediatas. Até o que eu falei para você é para você pegar as coisas, sair correndo e sobreviver como dá. Em algum momento, meu amigo, as coisas vão melhorar. Em termos civilizacionais, na história da humanidade, sempre há uma queda onde muitas pessoas morrem e depois a gente reconstrói. A humanidade é cheia de quedas e reconstruções. Para reconstruir, meus amigos, você precisa ser um construtor. Então, essa é uma habilidade imprescindível para você que quer sobreviver ao colapso no longo prazo, não só no curto e no médio. A nossa sexta habilidade é muito mais difícil do que você imagina. Se tem um cara que é desrespeitado e não reconhecido nesta sociedade, é o fazendeiro. O fazendeiro é aquele que te mantém vivo. Se você não imagina sobre isso, saiba que a comida ela não nasce no supermercado. Ela depende de uma cadeia logística gigantesca para entregar alguma coisa para você. E veja, essa cadeia logística depende de muitas pecinhas, que qualquer uma delas, se ela sair dos trilhos, você não recebe a comida. Se você já tem idade suficiente, você sabe. Você passou por isso na greve dos caminhoneiros, você já passou por isso durante o processo pandêmico, você fez uma série de... Em alguns momentos você teve uma série de situações onde você viu que isso é possível de acontecer. Ainda bem, nada aconteceu, mas na situação em que estamos falando, não dá para contar com comida no mercado. Por isso, a próxima etapa para sobreviver a longo prazo em um cenário de colapso é aprender a plantar. E quando eu digo que é bem difícil plantar, entenda que até mesmo nós estamos aqui no processo de aprendizagem, estamos errando várias vezes, mas isso significa que nós temos que continuar tentando. Muita gente dá por garantido a ideia de que vai jogar uma semente na terra e vai dar a planta e ele vai comer. Quem me dera se fosse tão simples assim. Então, aprenda a cultivar pelo menos uma hortinha pequena. Ah, Júlio, eu vivo em apartamento, não tem jeito, eu não tenho como, eu não tenho lugar. Cara, compra um vasinho, pega uma garrafa PET, corta no meio e planta alguma coisa ali, só para você aprender o básico. Não estou te pedindo para você virar um produtor, não estou pedindo para você só se alimentar do que você planta. Experimenta. Vai lá e planta um pé de feijão, planta um pé de alface e tenta deixar ele pronto para você botar na tua salada. Não vai ser tão fácil quanto você imagina. Então, eu te desafio, se você de fato está disposto a colocar à prova a tua habilidade, faça isso que você vai ver que você vai quebrar a cara muito provavelmente. Então, veja, este é o caminho da sobrevivência humana nos últimos milênios. Quando a gente parou de ser caçador e coletor, nós aprendemos a cultivar sem ficar nos movimentando muito. Então, este é um conhecimento que você precisa saber. Independente de gostar ou não, você, até onde eu sei, precisa ser alimentado. Então, não tem jeito de fugir. Número 7 e último, agora eu puxo a sardinha para o meu lado.
Como psicólogo que sou, eu não posso deixar de lembrar aos senhores e senhoritas que a inteligência emocional, e principalmente a saúde mental, é uma habilidade que deve ser cultivada. Nos tempos atuais, o que eu mais vejo são pessoas doentes em todos os lugares, sofrendo de ansiedade, de depressão, de uma série de sintomas e, enfim, sofrimento terrível. Então, veja, se as pessoas hoje mal conseguem se manter sãs, com tudo à disposição, como é que você acha que elas estarão quando as coisas não estiverem disponíveis? Se hoje, com energia elétrica, água quente, ar-condicionado, comidinha do jeito que você gosta, você já tem hora ou outra dificuldade de controlar sentimentos ruins que vêm na sua cabeça, o que vai acontecer quando um colapso acontece? Não tem jeito, não dá para achar que do dia para a noite você vai virar um Mad Max e dar jeito nas terras devastadas. A verdade é que os danos psicológicos causados em uma situação de desastre são extensos. Inclusive há estudos mostrando que há uma consequência geracional. Veja, em países onde nós tivemos guerra, é muito comum você ver efeitos do estresse pós-traumático passando de pai para filho e chegando até 3 gerações de distância. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O neto vai pagar o preço pelo avô ter participado na guerra. O neto vai ser menos saudável emocionalmente por conta do avô ter estado na guerra. Olha que interessantíssimo esse fenômeno. Isso significa, meus caros, que não dá para passar ileso do ponto de vista psicológico em uma grande crise. Por isso, o que você pode fazer? Tornar-se saudável a partir de agora, quando se trata da sua mente. Se você mal consegue conversar direito com as pessoas, porque você briga o tempo todo, se você acha que é Deus e manda em todo mundo, se você se desconsidera uma pessoa útil e fica sofrendo num canto achando que ninguém liga para você, meus amigos, esses sintomas vão te levar a um buraco muito mais profundo e provavelmente eterno, caso você vá para uma crise. Por isso, somente os mais sãos, capazes de pensar de maneira específica, vão conseguir dar conta de lidar com um cenário de crise. Veja, é só treinando a tua mente, aumentando o teu autoconhecimento, lendo bons livros para ampliar a tua capacidade filosófica e se colocando em teste constantemente que você vai desenvolver uma mente robusta. Eu não vou mergulhar muito nisso aqui, se você quiser saber mais disso, vai lá no meu canal, que é dedicado para psicologia, mas do ponto de vista prático, entenda o seguinte: cuidado com a fantasia chamada síndrome do protagonista. Não sei se você já ouviu falar disso. Basicamente imagine um apocalipse zumbi. Imagina você no apocalipse zumbi. Eu tenho quase certeza absoluta de que você não se imaginou como um zumbi, não é verdade? Pois bem, isso se chama síndrome do protagonista, onde você acha que você vai ser o personagem principal do filme. As chances são, meus amigos, que nós não seremos. Nós vamos ser o zumbi que está babando ali atrás. Então, esteja ciente disso, aprimore a sua mente, crie um robustecimento da sua capacidade emocional, porque só assim você vai conseguir se proteger quando tudo der errado. Talvez agora você esteja dizendo: tá, Júlio, mas o que eu compro, o que eu faço? Meu amigo, se a vida fosse fácil assim, todo mundo estava rico morando no Caribe. Veja, nem sempre as respostas são simples. Se nós estamos falando sobre uma maneira de você sobreviver a um colapso civilizacional, não é do dia para a noite que você estará pronto. Como eu disse, quando você escolhe ser um sobrevivencialista, um cara que começa a se preparar para situações de dificuldade, esteja ciente de que isso é um estilo de vida. Muita gente acha que sobrevivencialismo é ideologia. Não, é um estilo de vida porque ele é prático. E aí você talvez diga assim: ah, Júlio, mas isso aí é coisa de paranoica, eu vou viver o tempo todo pensando no fim do mundo? Não, meu caro, veja, pensa comigo, quando você cuida do seu corpo, quando você começa a ficar mais condicionado, mais forte, aprende a se defender, aprende a resgatar e cuidar dos machucados daquele que você ama, aprende muitas vezes a cultivar alimentos, estar em ambientes selvagens, ir para acampar. Meu caro, que vida maravilhosa é essa? Então, na tentativa de estar mais preparado, você vive uma vida mais plena. Então é por isso que eu amo a ideia de ser um sobrevivencialista. Você incorpora dentro de você a concepção de que não dá para depender o tempo todo do sistema à minha volta. Viver completamente alheio a ele é uma fantasia. Eu acho que é praticamente impossível nos tempos atuais. Mas você pode, em certa medida, conseguir liberdade. E poder, quem sabe, comer um sabugo de milho que você mesmo plantou. Pode ser pouco, mas é muito mais do que a maioria da população global consegue fazer. Então, prepare-se. Tempos difíceis sempre virão. Não é que eu estou profetizando aqui, mas entenda que, do ponto de vista histórico, nós temos altas e baixas. E parece-me que estamos chegando perto de uma baixa. Então,
prepare-se. Se você tem alguma dúvida, entra no nosso canal. O YouTube ele não gosta de recomendar vídeos antigos, tá? Mas só aqui no canal nós temos mais de 1.500 vídeos sobre sobrevivencialismo. Quer aprender de forma mais direta, mais prática? A gente tem o nosso portal, que é um streaming de sobrevivência, de sobrevivencialismo, melhor dizendo, onde a gente tem vários instrutores especialistas falando sobre temas específicos de preparação, de desastre, de emergência. Então, o link está aqui na descrição se você quiser conhecer também, tá bom? No mais, coloque nos comentários o que você acha que faltou nessa nossa pequena lista aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.